Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para uma nova questão, mas envolvendo a ideia de baricentro, tá bom? Você tem que ficar muito ligado que quando a gente fala de baricentro, você tem que lembrar que ela é um ponto de encontro das medianas de um triângulo. Claro que esse ponto de encontro ele deve ter alguma propriedade. Lembra? Ele vai dividir cada mediana na proporção de 2:1. Do vértice até o baricentro é o dobro da medida do baricentro até o lado. Você pode perguntar, mas Carlos, como é que eu vou saber se é o baricentro ou não? Como é que eu vou ter a intuição de que está relacionado a baricentro? A dica de ouro é: observe se ele cita ponto médio mais de uma vez na figura. Se isso acontecer, as chances de você usar a informação de baricentro é muito grande. Vamos ver se isso realmente está presente aqui no enunciado. O triângulo ABC da figura a seguir é equilátero e seu lado tem valor igual a 21. Então a medida do lado desse triângulo é igual a 21. Se M é o ponto médio do lado AB, primeira informação de ponto médio, tá? Dividindo o lado em partes iguais. E o segmento CD também vale 21. Cara, mas se o triângulo é equilátero, então esta medida aqui também vale 21. Então significa que C ele também é ponto médio. Então a gente vai afirmar que M e C eles são pontos médios, tá? Aí você diz, bom, então estou preparado agora para entrar com baricentro. Calma, você tem que ver se você tem medianas. A mediana é um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio. Então se você está pensando que, por exemplo, DM é mediana, DM não é um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio de algum triângulo aqui. Ele está, na realidade, representando o próprio lado do triângulo MBD. Então, não se trata, nesse caso, ainda de uma mediana. Assim como a C também não é uma mediana, porque ela é lado do triângulo equilátero. Então, qual é a sacada? A sacada, na realidade, aqui é a gente criar o triângulo, né? Para que essas medidas se tornem medianas. Então a minha ideia, na realidade, é fazer o seguinte, olha, eu vou olhar para esse triângulo aqui que eu estou representando em preto e observar agora que esse triângulo, você pode notar que esta medida agora, ou esse segmento AN, para esse triângulo é uma mediana. Assim como DM para esse triângulo também é uma mediana. Então, nós podemos agora afirmar que para o triângulo ABC, nós podemos dizer que AC, tá? E também podemos dizer que DM, elas são medianas. E aí, o que acontece quando eu digo que elas são medianas? Elas estão se encontrando num ponto N, ou seja, N passa a ser o baricentro do triângulo. E qual é a propriedade que esse baricentro tem? É que ele vai dividir cada mediana na proporção de 2:1. Significa que esta medida aqui, ela é o dobro da medida, ou seja, do vértice até o baricentro, é o dobro da medida do baricentro até o lado. Como a pergunta que ele faz é calcular a medida do segmento AN, eu só preciso determinar qual é a medida do segmento X. Então, como AC é lado do triângulo equilátero, ou seja, corresponde a 21 centímetros, então a gente pode afirmar também que 3x é igual a 21 e, consequentemente, x corresponde a 7 centímetros. E aí a gente fecha a questão, né? Porque nós podemos agora dizer que o segmento que eu procuro, que é o segmento AN, ele corresponde a 2 vezes o valor de x, o que significa dizer que corresponde a 14 centímetros. Tá bom? Então você viu uma importante aplicação da ideia de baricentro. Nós vamos fazer uma outra questão abordando essa mesma ideia de baricentro. E a atenção total que você tem que ter é em relação aos chamados pontos médios. Se falou mais de uma vez na figura ponto médio, cara, fica atento, porque nós temos ali uma grande chance de estar usando a propriedade notável do baricentro. Me acompanha na segunda questão. Observe nessa questão agora que ele diz assim, na figura a seguir, M, deixa eu representá-la aqui, M, destacá-lo na figura,
N, e também o ponto P, eles são pontos médios dos segmentos BC, AD e AC. Bom, ficou a primeira dica, né? Apareceu o ponto médio mais de uma vez na figura. Aí você fica ligado, porque você sabe que a chance de você pensar em mediana ali começa a crescer. Mas mediana tem que ser em um triângulo, tá bom? É um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio. Então eu não tenho medianas ainda aí. Sabendo que o segmento BD corresponde a 30, então ele se refere, na realidade, a essa medida aqui que eu vou destacar em azul, ó, esta medida, BD, ela corresponde a 30 centímetros. Porém, ele quer saber apenas qual é a medida do segmento EF. Eu vou representar aqui, ó, em verde, tá? Apenas isso. Muito bem, então vamos pensar em juntar esses pedaços aí para ver como é que a gente resolve isso melhor. Então, primeira ideia. Se eu sei que N é ponto médio e sei também que P é ponto médio, veja, P é ponto médio do segmento AC, N é ponto médio do segmento AD. Mas AC e AD, eles são lados desse triângulo agora que eu vou destacar, tá? Em roxo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Então, quer dizer que esse triângulo, o segmento, vou até anotar aqui para você poder me acompanhar depois, ó. No triângulo ACD, a gente pode considerar então que DP, tá? E também o segmento CN, elas são medianas, tá? E como são medianas, elas estão se encontrando aonde? Em F. Então, F, para esse triângulo, ele é baricentro. Então, sendo baricentro, o que eu posso escrever? Eu posso dizer que esta medida aqui, ela é o dobro dessa. Então, vou chamar aqui de 2x e em contrapartida que eu chamo de x. Tá? É a única coisa que eu consigo dizer a respeito, né, dessa relação de medianas nesse momento. Eu vou agora eliminar essa informação que a gente acabou de, né, usar e vamos agora para esse triângulo. Note que P também pertence ao lado AC desse triângulo agora que eu vou destacar em roxo, tá? Ó, esse triângulo agora. E aí vou usar a mesma ideia do triângulo anterior, porque veja, ó, M é ponto médio, P é ponto médio. Então o que significa isso? Significa que AM é mediana desse triângulo e BP também é mediana. Então, deixa eu anotar, tá? Vou pegar agora o triângulo ABC e aí eu noto que o segmento BP, assim como também o segmento AM, eles são medianas. E aí, como são medianas, significa que E passa a ser o baricentro desse triângulo. E aí, qual é a grande propriedade do baricentro? Ele também vai dividir as medianas na proporção de 2:1. Então, do vértice até o baricentro, ó, esta medida é o dobro dessa. Então, vou chamar aqui de 2y e aqui de y. Não posso presumir de que essas medidas são iguais. Bom, agora vamos encontrar uma relação entre eles, tá? Então, veja, como o cara me falou que a diagonal DB ela corresponde a 30 centímetros, então eu tenho que 3y, 2y mais y, né? Mais 3x, que é x mais 2x, isso equivale a 30. E aí eu concluo que x mais y vale 10. Bom, mas o que ele está me pedindo? Ele pede que o segmento EF seja determinado, mas o segmento EF é exatamente x mais y. Então, quer dizer que essa medida corresponde a 10 unidades de medida. Então, está aqui a resposta da nossa questão. Tá? Mais uma vez, baricentro. Percebeu como é importante você ficar ligado à ideia de ponto médio? Espero que você tenha curtido essas 4 questões. Falamos aí de incentro, falamos de baricentro e a próxima questão, a gente vai falar um pouquinho sobre o circuncentro. Me acompanhe.